Depois que recebeu o laudo, a conclusão do INTEP caracteriza-se 2 estupros, é isso, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Papinha. Através de você, queria abraçar todos os seus telespectadores. De fato, a gente chegou à conclusão do inquérito policial e ficou sedimentado nos autos que a jovem Zaira Cruz, ela foi vítima de estupro, e o estupro precedeu o homicídio praticado em desfavor dela. Dentro das nuances da investigação, Papinha, que a gente deu maior robustez nos últimos dias, ficou consignado e demonstrado também que ela foi vítima de feminicídio. Existia uma relação de proximidade, de afeto, que durou algum tempo com o Pedro Inácio, de tal sorte que, em razão disso, ela estava com ele no dia em que ela foi assassinada, e em razão da sua especial condição de mulher, na negativa dela de manter relação sexual com ele acabou estuprando e, ato contínuo, praticou homicídio. Então a gente concluiu o inquérito policial, indiciando ele por feminicídio e também por estupro. A questão do segundo estupro, a que você mencionou, a que você fez alusão, na verdade está dentro do contexto da investigação, que demonstra que em uma das relações que ela manteve com ele, no ano passado, em meados de agosto, ela também foi vítima de violência sexual na oportunidade. A gente detém elementos informativos muito contundentes que demonstram que ele manteve relação sexual com ela não consentida e que, inclusive, ela tentou se desvencilhar dele e ele, enfim, acabou imobilizando, caracterizando o crime de estupro também. Então, a gente foi muito importante no contexto da investigação essa informação, porque denota uma escalada da violência que, infelizmente, chegou no paroxismo no dia 2 de março, quando ele ceifou a vida da jovem Zaira. Doutor, agora me diz uma coisa, 2 estupros, ela não poderia ter denunciado, doutor? Ela não poderia ter denunciado esse primeiro estupro? Então quer dizer que no carnaval foi a segunda vez que ela ficou com o sargento. A pergunta que eu faço, ela poderia ter denunciado ou denunciou para alguém, principalmente familiares, sobre a primeira tentativa de estupro ou estupro configurado, doutor? E outra coisa, o senhor já chegou a falar com o suspeito? Na verdade, não foi a segunda vez que ela ficou com ele no carnaval. Eles tinham uma relação de afeto, de proximidade, que eventualmente eles mantinham relação amorosa, que já perdurava alguns meses. Inclusive, essa relação era de conhecimento notório na sociedade, inclusive na família da vítima. Então, não foi a segunda vez, eles já ficaram várias vezes. Com relação ao fato de agosto de 2018, a gente gosta de preservar a vítima, a dor e o sofrimento psicológico que a gente sabe que uma violência dessa natureza desencadeia. E que nem todas elas acabam formalizando a denúncia, até por uma questão particular. Então, ela confidenciou a pessoas próximas esse fato, mas realmente ela não formalizou a denúncia. E na condição aqui de presidindo o inquérito e investigando o caso, a gente compreende porque que uma pessoa muito jovem, que talvez estivesse apaixonada por ele, não tenha formalizado e tenha, de certa forma, relativizado a gravidade do fato. Mas, de toda sorte, do ponto de vista jurídico, a gente tem convicção de que ela foi vítima, na oportunidade em agosto, de estupro, e novamente agora, no dia 2 de março, quando o estupro acabou desaguando depois no homicídio dela. O Pedro, ele não confessa o crime, ele informa apenas que manteve relação sexual com ela no dia do fato, 2 de março, mas ele informa que foi consentida e que após essa relação ela supostamente teria apagado, teria dormido, entrado em sono profundo e por razão disso ele a deixou dormindo no carro. Esse foi o argumento inicial dele quando do início das investigações, e no segundo interrogatório, em que ele foi oportunizado a ele se defender e dar uma versão mais minuciosa do fato, ele optou pelo direito constitucional e permaneceu em silêncio. Agora, com a conclusão do inquérito, ele vai responder somente, só vai ser ouvido em âmbito judicial. Aqui no âmbito do inquérito já está resolvido.
Olha, para você que chegou agora, nós mostrando o seguinte: o caso Zaira Cruz, ela foi estuprada. Ela foi estuprada. O laudo do ITEP apontou que a jovem estudante universitária foi estuprada. O suspeito, né, o sargento Pedro, que está preso no quartel da Polícia Militar, não fala absolutamente nada, nem diz que estuprou, diz que fez que fez aí relações sexuais, manteve com ela, mas de forma consentida. Então você está agora ouvindo o doutor Leonardo Germano, que está à frente do caso, e aí indiciando aí o Pedro, o policial militar, o sargento que está. Doutor, agora como o senhor conseguiu montar este inquérito desde o primeiro ponto? E por que ele, depois de ter matado a vítima, ter deixado morta dentro do carro em frente à sede do bloco? Não é muito arriscado isso? Não seria arriscado? Ou será que ele estava embriagado? A gente montou a investigação através de uma série de elementos técnicos que não se restringiu às testemunhas, a levantamento de imagens de câmera de segurança, depoimentos de pessoas que têm conhecimento do relacionamento com eles, do Pedro com a Zaira há bastante tempo. A gente foi montando quebra-cabeça tanto dos eventos pretéritos ao crime como no que aconteceu no dia do fatídico. A perícia do ITEP foi fundamental, ela teve uma importância nevrálgica para impulsionar a investigação e permitir que a gente canalizasse o que de fato ocorreu, que foi homicídio. Foi um trabalho brilhante da Polícia Científica. Eu queria até deixar aqui o registro, um elogio na figura do nosso coordenador local, César, aqui, estender o elogio a todo o ITEP do Rio Grande do Norte. Acredito que o Pedro tinha total consciência, após praticar o homicídio, de que ela estava morta, ele agiu de forma dolosa, e pelo conjugando que a gente tem da perícia com os depoimentos, ele apostou, eu acho que na negligência na investigação, que talvez a investigação não conseguisse demonstrar no caso concreto que ela tinha sido vítima de homicídio e que a gente iria presumir que ela de repente teve uma morte natural ou algo do tipo. Ele apostou errado, né? De tal sorte que foi talvez um pouco arriscado do ponto de vista dele esse fato. Doutor, quer dizer que ele presumiu que o inquérito seria negligente, não teria condições de descobrir que ela foi estuprada e que ela teria sido morta de forma asfixiada. Ele presumiu isso pelo fato de ser sargento da Polícia Militar? Seria isso, doutor? Não tem como a gente deduzir isso. Da reserva tentou impedir o assalto contra uma jovem na cidade da Esperança. Ele foi baleado e acabou morrendo dentro da própria casa. Toda ação registrada por câmera de vigilância. Você vê agora a cidade da Esperança, Rua Olinda, coloca no ar. As imagens cedidas pela Polícia Militar mostram o momento em que o suspeito solitário para a moto na esquina da Rua Olinda. Atrás é possível ver uma jovem caminhando pela rua. Ela é abordada pelo assaltante que pede o celular. É nessa hora que o PM reage e acontece uma troca de tiros. Após os disparos, o criminoso volta a subir na moto e foge. Toda a ação aconteceu aqui na Rua Olinda. Os moradores disseram que o assalto aconteceu por volta das 6 horas da manhã. O policial tentou intervir e acabou sendo baleado. Agora, nesse momento, a gente vê o trabalho da polícia. O policial, o sargento Quirino, ainda entrou na residência para se proteger dos disparos, mas acabou vindo a óbito. Um único tiro atingiu o sargento da reserva da Polícia Militar na cabeça. Genival Quirino de Oliveira Júnior tinha 56 anos e morreu na área de casa. Na calçada da residência, parentes e amigos choravam a perda do PM. No portão de uma casa vizinha ficou a marca do disparo feito pelo praça em legítima defesa. Por volta das 6h20 da manhã, foi acionado o pessoal pelo 190 informando sobre a questão de uma tentativa de roubo, na realidade, e em consequência, a morte do sargento Quirino. Os relatos que nós temos é de um único bandido que estava exatamente assaltando uma jovem que estava indo para a escola, e o policial, no momento que percebeu, né, gritou para que o bandido parasse com a ação, né, cessasse a ação, e de imediato o bandido
ele atirou contra o policial. Marlon de Góes foi comandante do Sargento Quirino quando ele ainda atuava pela Rocan. O praça foi para a reserva após um acidente de moto a serviço da corporação que o tirou do combate à criminalidade nas ruas. A tentativa de proteger a jovem vítima de assalto é vista pelos colegas como um ato de heroísmo. Combatente, de forma geral, o policial militar, ele não tem momento de folga, nem tem um momento da reserva. Então, ele a todo tempo, ele é um policial militar, ele não perde essa condição. Então, ele, pelo tirocínio policial, pelo instinto e pelo sentimento de dever, ele acabou por colocar sua vida em risco, né? Colocando aí à prova o juramento que é feito quando assume a função de policial militar e, infelizmente, tombou defendendo a sociedade, que é o motivo de orgulho para a família. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Exatamente. Aconteceu no conjunto Santa Catarina, aqui na zona norte de Natal. Nós estamos nesse momento na 12ª Delegacia de Polícia Civil. Um homem identificado como Alex tomou, durante uma ocorrência, assaltou, aliás, um cidadão que passava na Avenida Senhor do Bonfim, quando um agente de segurança percebeu e aí tentou evitar. Acabou sendo atingido pelo disparo na mão. A gente vai conferir agora a reportagem, todos os detalhes. Eu fui até o local, conversei com a população, as informações mais detalhadas na matéria. Veja. No vídeo gravado por um telespectador, aparece o assaltante pedindo socorro. Socorro! Eu sou daqui também, população cai se deixou aqui. Eu sou daqui, do Vale do Orente também. O homem, a princípio, foi identificado como Alex Franklin Martim da Silva. A imagem mostra o suspeito no chão após uma pessoa reagir a um assalto que ele fazia na manhã desta terça-feira no conjunto Santa Catarina, zona norte de Natal. Tudo começou em um sinal de trânsito que fica mais à frente, aqui na Avenida Senhor do Bonfim. O assaltante roubou uma moto de um cidadão que esperava o sinal ficar verde. Quando ele chegou nesse ponto, foi surpreendido por um policial que não teve o nome revelado. Tentou evitar que ele continuasse seguindo depois de cometer o assalto. Houve um confronto. O PM foi atingido na mão e o assaltante na perna. Este morador do bairro, que preferiu não mostrar o rosto, presenciou a cena do crime e também a correria. 7h da manhã, esse rapaz ia deixar a filha no colégio. Quando o sinal fechou, ele parou, vinha esse indivíduo e assaltou a moto do rapaz. E é a terceira vez que esse indivíduo assalta no sinal lá de frente ao JJ. Ele já é conhecido ali. Ele já é conhecido. E a gente avistou, quando a gente gritou, pega ladrão, ele atirou contra a gente. E depois subiu na moto e correu com a moto. Então, ia passando um policial civil e perguntou a gente o que foi. A gente falou militar. Ele perguntou o que foi, a gente que era assalto. Ele botou o carro atrás e lá na frente, na Senhor do Bonfim, conseguiu pegar ele, mas ele atirou contra o rapaz. E o militar, e pegou até na mão do militar. E aí ele caiu e a população pegou ele e deu um pouco de lixamento, né? Aconteceu isso. É revoltante essa segurança ali. É demais. A gente logo cedo, o pessoal sai para trabalhar, deixar os filhos no colégio e acontece isso, né? E esse indivíduo já não é a primeira, já é a terceira vez que ele assalta. Já roubou 2 motos, essa hoje ia ser a terceira, né? Ele já tá malhado ali, né? Ali próximo ao Estado JJ, ele já tá malhado, né? Mas hoje deu errado para ele. Neste orelhão ficou a marca de um dos disparos, os projéteis espalhados pelo local. Mesmo em meio à movimentação